Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso GoUp, o seu canal de voo no digital. Primeiro, eu queria agradecer por todo mundo que tem assistido os vídeos, que tem acompanhado, que tem me mandado a mensagem, que tem contado aqui para mim sobre as experiências do que vocês têm aplicado. E hoje a aula tá demais. Hoje nós vamos falar basicamente de algo que muitas pessoas me perguntam. Primeiro, como é que eu cheguei no marketing digital, mas o mais importante é como é que eu ganho dinheiro com marketing digital e como é que você, aí do outro lado, também pode ganhar. Então, nossa aula de hoje tá aí, o nosso tema é como ganhar dinheiro com marketing digital. Simbora! Bom, não sei se vocês sabem, alguns sim, que já me conhecem, mas quem ainda não sabe, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Como é que eu cheguei no marketing digital. Bom, na verdade, eu vou começar a minha história por aqui dizendo qual é a minha formação acadêmica. Eu fiz uma faculdade e eu fiz a faculdade de Direito. Eu me formei em 2012, isso, 2012 foi quando eu me formei, há 8 anos atrás, e eu trabalhei como advogada. Eu fui advogada com especialização, fiz especialização em criminal. E eu trabalhei como advogada por 6 anos, mais ou menos. Eu abri meu próprio escritório, desde o princípio, né? Eu saí da faculdade e já abri o meu escritório e comecei a trabalhar. E aí já emendei a especialização e atuei como advogada criminalista, né? A minha especialidade é uma categoria que tem dentro que chama, né? Que chama Tribunal do Júri. Basicamente, eu era aquela advogada que faz aqueles júris populares, né? Então, eu basicamente era aquela advogada. Cheguei a fazer 49 júris no total da minha carreira. Bom, em um determinado momento, eu abandonei a advocacia, né? Eu fiz uma escolha de mudar a minha vida, né? Eu tive um problema de saúde, eu desenvolvi um tipo de distúrbio chamado hipoglicemia por ingestão. Então, eu tenho crises hipoglicêmicas e eu tive que aprender um pouco sobre alimentação para que eu pudesse cuidar da minha própria saúde. E então, eu comecei a estudar sobre alimentação. Sobre como são feitas as combinações, aquilo que eu podia e não podia comer, porque eu precisava entender sobre a construção dos alimentos, porque algumas coisas me faziam mal, outras não. E aí, aprendendo sobre isso, eu tomei muito gosto. E aí, 6 anos depois que eu comecei a atuar, eu abri o meu próprio restaurante. Sim. Eu tomei tanto gosto pela cozinha, por produzir o meu próprio alimento, por entender aquilo que eu estava comendo, e sempre tive muito prazer em comer. E aí eu quis começar a produzir isso. E aí eu deixei o meu escritório e fui em busca daquilo que naquele momento eu achei que me fazia mais feliz. E aí eu abri o meu restaurante. Na verdade, ele é um home bistrô chamado Mar. Abri o Mar, home bistrô, porque ele ficava no fundo da minha casa. E ali eu fui construindo um pouquinho passando para frente, um pouquinho desse meu amor e essa conexão que eu descobri com a cozinha. Só que o Mar, ele me trouxe muito mais do que só, né, cozinhar, né? Ele me trouxe uma compreensão de negócios que, como advogado, eu não tinha muito, né? Embora o escritório fosse uma empresa, ele tinha um funcionamento. Quando você é advogado, existe um funcionamento muito direto das coisas, né? É muito alinhado por regras da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, você acaba seguindo meio um caminho já pré-determinado como empresa ou como comunicador. Quando você tem um negócio diferente, né, que não tem aí uma organização como tem a advocacia, você começa a entender que algumas coisas precisam ser trabalhadas. E a primeira coisa que eu entendi era
a comunicação. Por quê? As pessoas me conheciam como advogado, as pessoas não sabiam que eu era chefe de cozinha, que eu havia estudado, enfim, e que eu tinha aberto um restaurante. Então, as pessoas não iam no meu restaurante, né? Eu fiz uma super inauguração, foi incrível, mas depois isso não perdurou. E eu comecei a entender que eu não tinha comunicado para as pessoas sobre isso, eu não tinha contado para elas o que tinha acontecido e que agora isso existia e o que é que eu fazia, o que eu servia lá. Ou seja, a minha comunicação, ela não existia, né? Era eu fazendo algo que estava na minha cabeça, eu tinha uma ideia incrível, mas isso não chegava nas outras pessoas. Por quê? Porque eu guardei para mim. Eu não comuniquei. Eu até tentei fazer uma propaganda ou outra, mas a propaganda não tinha comunicação. Eu simplesmente mostrava ali um folheto, informações do que ia ser o prato, mas isso não comunicava com as pessoas a essência do meu negócio. E aí eu comecei a entender que isso tudo estava ligado a marketing. Porque marketing era algo que eu nunca tinha feito. Como advogada, não sei se vocês sabem, mas a OAB, ela restringe a forma de fazer publicidade do teu negócio. Então a gente não fazia, eu não tinha esse conhecimento. Então eu comecei a estudar ferramentas e formas de comunicação e tudo aquilo que o marketing podia trazer para eu poder aplicar no meu restaurante, né? E o que acontece é que eu fiz alguns cursos, eu sempre fui muito dedicada, então quando eu precisei saber, sempre que eu precisei saber sobre algo, como era a questão da minha alimentação e como foi com o marketing, eu sempre fui muito a fundo, né? Então eu comecei a buscar tudo que o marketing podia me oferecer para isso. E nessa busca eu descobri algo que para mim estava muito evidente, que era marketing, mas eu descobri que na verdade esse marketing já tinha um outro nome. Ele chamava marketing digital. Que aquele marketing tradicional que eu conhecia, que eu sabia que existia, de rádio, TV, jornal, revistas, outdoors, panfletos, enfim. Esse marketing, ele já estava em queda e que o marketing digital estava em ascensão. Então eu comecei a estudar tudo que construía, tudo que dava base para essa nova ideia do digital. Eu sempre soube que as pessoas estavam de fato ligadas, né, no mundo digital, no mundo dos celulares, dos smartphones, dos computadores, mas eu não sabia que o marketing tinha migrado de uma forma tão potente para esse lugar. Então foi assim que eu fui entendendo o funcionamento, eu fui aplicando isso no meu negócio, eu fui trazendo mais e mais informações e ideias e construções e mesmo técnicas para o meu próprio negócio, e isso começou a gerar bons frutos e resultados. No caminho disso, eu comecei, né, amigos vendo, percebendo que aquilo funcionou e funcionava, e que eu sabia o que estava falando, e que aquilo estava dando resultado, eu comecei a ajudar outras pessoas, e isso foi me empurrando um pouco mais para o marketing, né? Até que, de fato, eu profissionalizei a minha relação com o marketing e passei a ajudar, de fato, não só meus amigos ou pessoas próximas, mas pessoas do Brasil inteiro que precisavam, como eu precisei um dia, aplicar essa nova técnica, essas novas técnicas, essas novas ferramentas, essa forma de comunicar para os teus próprios negócios. Porque eu entendi que, como eu, muitas pessoas tinham um negócio e achavam que o negócio não estava indo bem porque era um negócio ruim ou porque era um negócio que não dava certo ou tinha algum problema com o teu produto ou serviço, e no fundo não é. A grande maioria das pessoas que tem problemas nos seus negócios não é porque o seu negócio é ruim ou de má qualidade. Normalmente é por dois motivos: você está comunicando errado ou você não está tendo boa gestão, tá? Então, eu entendendo isso, comecei a ajudar outras pessoas além, e isso foi me trazendo mais e mais bagagem e foi tomando parte da minha vida profissional, né? Com a pandemia, eu optei por não trabalhar com delivery no restaurante, porque a gente tem, também pelo marketing, eu fui estudando muito sobre trajetória do cliente, então a gente trabalhava muito com uma experiência gastronômica, não só
um local para se comer, mas para se ter uma experiência completa. E eu achava que eu fiz uma análise de que o delivery ia quebrar essa experiência, então eu optei por fechar, né? E dediquei 100%, o que eu já dedicava 50%, passei a dedicar 100% pro digital. Foi quando me deu a possibilidade de vir aqui, de construir esse canal, onde eu estava só nos bastidores há 2 anos. Eu pude vir aqui, construir esse canal e partilhar um pouco do que eu faço no meu dia a dia com os meus negócios e com os negócios dos meus clientes. Bom, enfim, foi basicamente assim que eu cheguei no digital. E aí, Mariana? Onde que entra a parte do dinheiro? Bom, vamos lá. Hoje eu vivo de digital, vivo dos meus clientes. Eu tenho produtos digitais, mas a maior parte da minha renda vem dos meus clientes. E hoje eu ocupo uma das posições, né, uma das funções dentro do marketing digital. Eu, na verdade, sou estrategista digital, mas é o que mais eu faço, né? O que tem mais amplitude dentro da minha ação no mercado hoje é como gestora de tráfego pago. E o que é gestora de tráfego pago? Essa é uma das opções de atuação dentro do marketing digital. E o que eu venho falar hoje para vocês? Quais são todas estas? Tem uma lista de funções, basicamente, então seria isso. Funções do marketing digital. Então, como se você gosta do assunto, se você se interessa, se você quer ter uma nova perspectiva financeira, profissional, enfim, se você se interessa por esse assunto, se você acha que o marketing é um caminho para você, se você é um comunicador, eu vou te dar hoje as opções para você entrar para o mundo do marketing digital. Que é o quê? São as profissões do futuro, para se dizer, né? Então, o LinkedIn, por exemplo, fez uma pesquisa dizendo, o LinkedIn, que é um site, para quem não sabe, onde profissionais trocam ali seus currículos, né? Buscam novos profissionais e parcerias, enfim, que a profissão número 1, né, do ano de 2020 e provavelmente do ano de 2021 é o social media, né, que é uma das funções dentro do marketing digital. Então é como se fosse ali uma escala de obrigações. Então, para vocês entenderem, isso seria como na cozinha eu te dizer, tem o chefe, tem o sous-chefe, tem o garde-manger, enfim, tem ali todas as funções. É como se eu dissesse numa obra, tem o engenheiro, tem o mestre de obras, tem o pedreiro, tem o ajudante. Então, basicamente, cada um tem uma função e todos eles são extremamente importantes, né, para se ter um negócio de sucesso. O marketing digital é muito amplo, mas independente do caminho que você vai seguir, se eu vou seguir isso para um caminho de um produto físico, de um infoproduto, de lançamento, de perpétuo, independente do caminho que eu vou seguir, eu preciso ter alguma base, alguns desses requisitos que são executores dessas funções para que o meu negócio consiga alcançar aquilo que eu quero dentro do digital. Bom, então vamos lá. A primeira que eu vou trazer hoje, né? Vou colocar uma cor aqui. A primeira função que eu vou trazer hoje para vocês, deixa eu colocar aqui na minha colinha, para eu não esquecer de nada. Eu vou trazer a que eu acabei de citar, na número 1, que é o social media. Então entenda, esse vídeo vai te ajudar, se você quer trabalhar com marketing digital, ele vai te ajudar a escolher por onde começar ou o que de fato você quer executar. Pode ser que você comece por uma coisa e acabe tomando outro caminho no decorrer da execução, mas em algum lugar você precisa começar e pode ser também que você comece no caminho que você vai seguir, como eu, que comecei no tráfego e assim me mantive, mas eu vou te dar aqui um leque de opções de o que essas pessoas fazem, né, o que elas precisam saber ou aprender para poder executar, como é que elas se colocam no mercado para poder angariar os clientes e qual que é a vantagem, né, de estar nesse meio executando essa posição.
tá? Então, social media. Social media é basicamente, eu separei aqui alguns requisitos, são vários, tá? E tem algumas variações entre eles. Então, eu trouxe aqui mais ou menos o básico para que vocês entendam o que faz cada uma das funções, tá? Então, basicamente, o social media é o cara que cuida das redes sociais. Como assim? Bom, você vai trabalhar junto com alguém que tem uma rede social, mas que não tem talvez tempo ou não quer ficar ali cuidando daquela rede, né? Trazendo informação, fazendo a parte operacional da rede social. Essa pessoa não quer fazer isso. E aí, o social media é a pessoa que vai fazer. Então, o que ele precisa saber para ser um social media? Primeira coisa, ele precisa ser um cara que consegue criar textos, fotos, vídeos. Criar é editar? Não, criar é ter ideia. É projetar isso, é entender quais textos, vídeos e fotos ficam melhor naquele perfil, naquela página, porque aquilo funciona como? É um entendedor da rede social. Ele compreende a rede social como ninguém, tá? Então, um estudioso de redes sociais. Ele também responde comentários, nas redes sociais. Ele também gerencia crises e conflitos. Então, quando tem ali pessoas discutindo uma coisa ou outra e o negócio às vezes pega um caminho não muito bom, ele dali dá uma ajuda. Então, ele gerencia crises na rede social. Ele também tem que ser um analítico, né? Um interpretador de dados. Não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, você abre seu Instagram, tem lá informações. E ele te traz várias informações de várias coisas diferentes. Então, informações, por exemplo, sobre horário, sobre pessoas, sobre gênero, sobre idade. Então, ele entender esses números, né? E ele fazer ali, trazer um relatório para a pessoa, para poder ser mais assertivo. Então, um interpretador e analítico com dados. Outra coisa que ele precisa fazer é ser uma pessoa que gosta de realizar testes para melhorar a audiência. Porque qual que é o objetivo dele em gerir uma rede social? É melhorar essa rede, né? É trazer benefícios para essa rede. Aí. É trazer benefícios para essa rede social. Então, quais são os benefícios que ele precisa, que a gente quer que ele traga? Como é que ele vai conseguir trazer esses benefícios? Ele vai realizar testes. E sempre aplicar os resultados para melhorias, principalmente de audiência. Tudo isso o quê? Para ele ofertar cada vez melhor para quem está ouvindo a mensagem que a pessoa que é o expert, né, a pessoa que é o detentor de conhecimento, está passando. E eu finalizei com uma última característica aqui, que é monitorar o comportamento do seguidor. O que é isso? É entender como é que o teu seguidor pensa. Por quê? Porque o teu seguidor não necessariamente é consumidor do teu conteúdo, mas a nossa busca é que ele não seja só um seguidor visual, mas que ele seja um seguidor ativo. E a função do social media é transformar esse seguidor em seguidor ativo. Então, quando ele monitora o comportamento desse seguidor,
ele começa a entender como é que esse seguidor se comporta, o que ele faz, do que ele gosta, o que ele responde melhor, o que ele responde pior, para que ele sempre otimize isso e leve cada vez mais. Então, se seus seguidores gostam mais de vídeo, gostam mais de enquete, então ele vai monitorando isso para sempre melhorar, para sempre levar a informação do jeito que ela seja mais atrativa e faça com que esse seguidor seja cada vez mais ativo dentro do seu perfil. Beleza? Então, nossa função número 1 de marketing digital, que é a profissão mais promissora aí, segundo o LinkedIn, é o social media. Então, se você é um cara que gosta de rede social e se interessa por isso, talvez essa possa ser a sua função. Estudar um pouco mais sobre rede social e aplicar isso no trabalho de alguém, né? Trabalhar para alguém ou para você mesmo, a gente vai falar sobre isso, mas executando especificamente essa função, tá? A função número 2 que eu trouxe é o produtor de conteúdo escrito, ou seja, o famoso copywriter. O copy é o cara que escreve. Com certeza você já recebeu algum e-mail que você começa a ler e aí você dá vontade de continuar lendo e você não quer parar de ler e a hora que você vê, você lê um e-mail de 2, 3 páginas até o final. Quem é a pessoa que escreveu aquele e-mail? Quem é a pessoa que pensou naquele e-mail? Essa pessoa é o copywriter. É o cara que não é um escritor qualquer, é a pessoa que escreve com a intenção de manter a nossa palavra mágica, a intenção de manter a atenção. Então ele quer sempre manter a atenção da pessoa ali lendo e fazer com ela atenta que ela tome uma decisão. Essa é a função do copywriter. Então, ele vai escrever... Cadê aqui onde eu defini o que ele faz? Ele vai escrever. E aí, a escrita vai não só ser e-mails, né? Como foi, mas e-mails, páginas, mensagens, até de anúncios, legendas, de posts, tudo isso é pensado pelo copywriter, tá? Quais são as funções, quais são as habilidades que uma pessoa que quer ser um copywriter tem ou precisa desenvolver, tá? A primeira habilidade é ter facilidade de leitura, né? Então tem que ser um leitor, tem que ser não um escritor, mas alguém que goste de escrever, que tenha facilidade de escrever e que tenha uma capacidade de compreensão e interpretação de texto. Por quê? Porque ele está se comunicando através do texto. Falar, né, em vídeo, em áudio, basicamente é mais fácil de ser entendido. Em texto, ele deixa algumas nuances. Então, eu manter uma atenção, eu levar a pessoa para a tomada de decisão em texto, ele tem que ser sutil, mas ele tem que ser preciso ao mesmo tempo. Então, tem que ter uma capacidade de interpretação e compreensão afiada. Ele precisa também dominar a língua portuguesa, se ele vai escrever em português. Por quê? Porque não dá para escrever errado, né? Então, ele precisa ter um domínio, né? Ele precisa ter aí uma certa tranquilidade para escrever. Ele precisa também ser um pouco autodidata. O que é autodidata? Vou te explicar. Autodidata é aquela pessoa, eu costumo dizer que é curiosa, né? Então, por quê? Porque você vai escrever, se você escolher ser um copywriter, você vai escrever sobre vários assuntos, né? Porque você não vai ser só copywriter de uma empresa ou de uma pessoa, você vai ser de várias pessoas, porque é um trabalho, você pode ser de uma só, mas há grandes chances, pelo menos no começo, que você trabalhe para várias pessoas. Então, talvez a Mariana venda sobre marketing, e aí alguém vende sobre alimentação, e outro vende sobre finanças, e outro vende sobre jardinagem. E aí eu preciso ser um curioso para eu poder entrar naquele assunto, entender daquele assunto, e então poder escrever sobre ele, tá? Então, é meio que um autodidata,
para pesquisar de assuntos específicos. Para que ele possa escrever sobre eles, tá? Uma outra característica importante para um copywriter é que ele tenha um senso crítico. Por quê? Porque ele não pode escrever as primeiras linhas e achar que estão perfeitas. Ele precisa ele mesmo ter aquela veia de será que isso tá bom? De se corrigir, de ler com os olhos do outro, de ler coisas e construir opiniões sobre elas. Então, ele é eu falo que ele é o jornalista do digital. Ele é o cara que vai meio que ali construir um pouco de opinião. Então, é importante que ele tenha um senso crítico. Eu acho que, como quase todas as funções, ele precisa ser disciplinado e organizado. Isso que eu acho que é meio padrão de várias funções no digital. O digital é muito rápido, é muito sutil, né? Então, o que eu falo pode atingir 1 ou 1 milhão de pessoas. Então, a gente precisa se organizar para fazer, precisa ter disciplina para fazer, para que a gente não se perca. Ser comprometido com prazo, porque se eu sou um copy e eu preciso produzir um conteúdo para hoje, esse conteúdo tem que sair com prazo suficiente, porque outras coisas estão envolvidas, né? Então, se eu escrevo um texto que vai para um post, o design fez a imagem, alguém gravou o expert ali, então envolve vários profissionais. Então, se eu atraso o texto, eu prejudico toda a cadeia, né? Então, ele tem que ser comprometido com o tempo, com prazo. Tem que saber ouvir críticas, eu acho que a gente falou aqui sobre ser senso crítico, não só dele próprio, mas eu acho que também dos outros, e entender um pouquinho sobre palavras-chave. A gente já falou sobre gatilhos mentais, então é muito importante ele ter conhecimento de gatilhos mentais. Ele vai usar muito nas copies. Muito. Isso aqui é bem importante, tá? Ter conhecimento de gatilhos mentais. Por quê? Sumiu. Mentais. Por quê? Porque ele vai usar eles nos teus textos, nas tuas legendas, nas tuas páginas. Muitos desses gatilhos vão ser usados. Então é bem importante que ele tenha esse conhecimento, tá? E de palavras-chave, né? De técnicas de SEO. Vou falar sobre SEO mais pra frente, que são facilitadores de busca, né? Coisas que você aplica no seu site, enfim, em páginas para que você fique ali no topo das pesquisas, aqui de forma orgânica, né? Não é tráfego pago, estamos falando sobre forma orgânica. Então ele precisa ter um pouquinho de conhecimento para que os textos deles fiquem sempre em evidência, tá? Então, essa é a nossa profissão número 2. Falamos sobre tráfego, falamos sobre copywriter, tá? Agora, o nosso número 3 é um produtor de conteúdo, que seria o cara do audiovisual, que eu gosto de apadrinhar de design. Né? É o design audiovisual, para dizer assim. É basicamente o cara que cuida de áudio e vídeo, né? Então, não só o cara que grava, mas o que edita, o que formata, o que finaliza. É o cara que vai cuidar do que de fato vai ser visto, né? Ele vai tratar da vitrine da comunicação do produto, serviço ou negócio. Então, vamos falar sobre as características ou as coisas que ele precisa saber. Primeira coisa que eu acho que é, e também falamos sobre isso em gatilhos mentais, mas a primeira coisa que eu acho que talvez seja, desculpem, o mais importante de você entender, que você precisa saber, sendo um design de audiovisual, né, que eu acho que coisas outras você pode até aprender de forma mais
mecânica, mas essa você precisa mesmo entrar, é ser ou querer ser, né, um contador de histórias. Por quê? Porque nada mais é um vídeo que uma história contada. Ela tem começo, meio e fim, né? Então, nada mais é eu produzir, editar, finalizar um vídeo, eu, através de uma imagem, através de um áudio, né? Pode ser um podcast, pode ser um áudio mesmo, enfim. Eu contar uma história para alguém. Então, tem que ser naturalmente um cara ou uma mulher, um cara ou uma mulher, uma pessoa que naturalmente goste, queira ou esteja disposto a aprender a arte de contar histórias através da tua arte, que é o audiovisual. Tá? Então, ser contador de história é uma característica que, para mim, é indispensável para um design de audiovisual. Tá? A segunda característica, ele precisa ter um comprometimento de prazo, como a gente falou lá, né? Então, ele precisa respeitar prazos. A gente falou aqui do copy, aqui é a mesma coisa, para eu não quebrar a cadeia, né? Então, quando eu vou, o conteúdo tá aqui. Tá aqui o conteúdo. Ele é uma cadeia que depende de vários produtores. Se um quebrar, não chega nos outros, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado em basicamente todas as etapas, tá? Então, tem que ter aí um comprometimento com prazo, tem que ser organizado. Eu acho que aqui ele tem que ter uma característica que me chama a atenção também, junto com a organização, que é proatividade. Por quê? Porque às vezes o audiovisual, né, a criatividade pô, isso aqui daria um bom vídeo, ou a sacada de cortar o vídeo exatamente naquele ponto, de colocar um efeito, de trazer ali um meme, enfim. Essas sacadas, às vezes, pode partir dele mesmo. E que podem transformar a história que ele está contando através de uma proatividade. Então, ele ser proativo, ele trazer ideias, ele não só cumprir, faz esse vídeo, ele vai lá, corta o começo e fim e ponto. Não. Ele trazer ali uma pitada, ele trazer ali uma personalidade para o trabalho dele, ao meu ver, é essencial para quem quer a carreira do design de audiovisual, tá? Saber transformar ideias em produto audiovisual. Ele saber passar aquilo que está na cabeça dele, ou do expert, ou do produtor, ou do coprodutor, enfim, do parceiro dele de trabalho, ele saber pegar aquilo que está naquela cabeça e transformar aquilo num produto de audiovisual. Então, às vezes eu vou chegar para o meu design e vou falar, olha, estou pensando aqui, eu queria falar essa semana sobre marketing de conteúdo, né? Acho que eu vou gravar um vídeo só falando. Não. E ele pega eu conto para ele o que é marketing de conteúdo, como é que eu quero falar isso, e aí ele vem e me traz uma ideia. Pô, você já pensou se você fizer assim, se a gente se colocar nesse lugar e colocar esse cenário e trazer tal informação e colocar uma headline ou fazer uma legenda ou, enfim, ele traz ideias para transformar aquilo que estava só aqui em um produto visual de forma concreta. Entende? Então ele tira do campo das ideias e traz para a realização. Isso é uma característica também extremamente, extremamente importante, eu acho. Junto aqui com o contador de histórias, acho que são as duas que vão marcar muito forte esse profissional. E, por último, que eu acho que para muitos deve ser a principal característica, mas para mim é uma característica super que você aprende, né? Então que ela é obviamente indispensável, mas que é muito mais fácil eu aprender isso do que o contar histórias e o transformar ideias em produtos, que é dominar as ferramentas. Hoje, talvez as ferramentas mais famosas para isso seja o Adobe Premiere, After Effects,
acho que basicamente são os que mais usam, né? Talvez Photoshop, enfim. Acho que pode ser aí os que mais se usam para produção de audiovisual no Brasil, talvez no mundo, enfim. Tendo outros, para quem vai fazer áudio, vai usar aí alguns softwares de áudio para edição, para podcasts, enfim. Mas eu acho, basicamente, é entender que isso aqui seria a pessoa que vai dominar as ferramentas, que é aprender como usar, como executar isso, tá? É indispensável? É, mas essa não é, para mim, não é a principal característica, né? Tem muita, é o famoso apertador de botões. Tem muita gente que sabe mexer no After Effects e no Premiere, no Adobe Premiere, mas poucas pessoas são contadores de histórias e transformam ideias em produtos, tá? Então, não seja só um apertador de botões. Seja sim o cara que sabe, que domina a ferramenta, mas que tenha algo que personalize o teu trabalho, que traga a tua forma de comunicar e a tua marca para o trabalho que você está executando. Beleza? Bom, vamos para o nosso número 4. Vamos mudar aqui de cor. Nosso número 4. A minha escala aqui. Eu coloquei o especialista em SEO como número 4. Esse cara, o que acontece com ele, tá? Eu coloquei ele aqui porque muita gente me questiona às vezes o que seria SEO, como é que se faz. Como eu faço tráfego pago, esse aqui ele seria o tráfego orgânico, né? Então, seria mais ou menos tráfego orgânico, e aí eu vou explicar o que seria. Mas tem pessoas que são especialistas nisso, né? Eles dominam as ferramentas para aplicar isso aqui. Basicamente, o SEO, que é eu até separei aqui, é uma sigla em inglês. Optimization. É uma sigla em inglês que basicamente quer dizer otimização em mecanismos, em ferramentas para mecanismos de busca. Então seria basicamente isso. O que é otimização para mecanismos de busca? Seria o auxílio para você formatar o teu site, o teu blog ou a tua página para que ela esteja ali entre as primeiras de um mecanismo de busca. Por exemplo, o Google, né? Então, quais são as palavras-chave ou as características ou as informações ou as formatações que o teu site ou que o teu blog, enfim, precisa ter para ficar ali o mais no topo possível dos mecanismos de busca. Bom, quais as características que esse cara, se é um cara que quer se especializar nisso, que é uma das funções dentro do marketing digital, qual que é as coisas que ele precisa dominar? Então, ele precisa dominar a palavra-chave, né? Colocamos aqui. Ele precisa entender como é que elas funcionam. A palavra-chave é basicamente as palavras mais utilizadas na busca, né? Como é que as pessoas buscam mais determinados assuntos. Fatores que afetam os posicionamentos de busca. Então, ele vai dizer o que vai fazer com que essa sua posição suba ou caia. Então, ele começa a estudar isso dentro da ferramenta de busca, né? Então, ele analisa métricas. A análise de métricas vai ser muito importante aqui. Por quê? Porque ele vai entender o que está funcionando melhor, o que não está funcionando tão bem, para poder, né, melhorar esses resultados. Ele tem que entender um pouco, tem que ter um conhecimento, no mínimo básico, eu acho, mas tem que ter um conhecimento básico
de programação. Por quê? Porque se ele precisar posicionar algo, né, colocar ou tirar alguma coisa de dentro do teu site, da tua página, ele precisa entender por que isso está ali, como é que isso se transforma, enfim. Também dominar esses tipos de ferramentas que fazem isso. Também dominar as ferramentas de busca, entender como é que de fato, por exemplo, o Google, como é que ele joga umas pessoas para primeira página de busca e outras para outras. Por que ele faz essa segmentação e como ele faz, né? Algoritmos, enfim, de redes, em especial das de busca, e tem que ter aí uma capacidade de trabalhar meio independente, porque geralmente é um conhecimento muito específico e é ele quem vai conseguir dominar isso e executar as alterações necessárias, e elas vão mudando ao longo do tempo para aquele tipo de resultado. E aí funciona para Google e vários lugares que tem a busca. Então, se eu quero buscar um vídeo no YouTube, o YouTube também tem algumas regras de SEO para que vídeos apareçam primeiro que outros. E aqui a gente está falando em fatores que vão influenciar que não são pagos. Tá? Quando eu vou para fatores pagos, eu estou falando de tráfego pago. Ok? Aqui é um tráfego orgânico, eu não vou pagar para melhorar os meus números. Eu vou ter tanto resultado quanto isso aqui? Não, porque eu estou pagando para ter o resultado, então objetivamente eu tenho esse resultado, maior ou menor, mas eu tenho. Aqui eu não estou pagando, esses resultados existem, mas eles vão gerar aí um alcance, né, uma melhora significativa a quem não faz nada, mas não tanto quanto você de fato aplicar e investir dinheiro ali, tá? Então, basicamente, essas são as características e o que precisa um profissional de SEO para atuar dentro do mercado de marketing digital, tá? Então, vamos agora para o nosso número 5. E para mim, o melhor deles, o gestor de tráfego ou gestora. Que é basicamente o que a pessoa que vos fala realiza dentro do marketing digital. Quem é o gestor de tráfego pago, né? Eu falo que gestor de tráfego pago é basicamente a pessoa que em alguns momentos você odeia, mas que depois que você tá do outro lado, você é o produtor, você é a pessoa que trabalha e que quer resultados com o digital, você ama, né? É basicamente o cara que coloca os patrocinados, os famosos anúncios, né? Então você abre o vídeo do YouTube, tem um anúncio. Você tá lá no teu stories, aparece um patrocinado. Basicamente é o cara que coloca isso lá, tá? Como é que ele faz isso? De forma segmentada. Ele não coloca qualquer coisa para qualquer pessoa, né? Existe uma lógica. Então, para mim, a primeira característica de um gestor de tráfego é pensamento lógico. Existe uma lógica por trás do patrocinado aparecer para aquela pessoa naquela hora, né? Então ele trabalha com comportamento, com formas e linhas de comportamentos das pessoas para que ele possa aparecer, né, ou levar a informação do teu cliente para aquelas pessoas de forma mais assertiva. Então, pensamento lógico, ele tem que tem que ser um analítico, né? Tem que fazer uma análise de dados. Vou pôr análise. Crítica de dados. Então, eu preciso olhar o resultado de uma campanha e entender o que ela tá me dizendo, né? Eu falo que gestor de tráfego é quem é gestar, né? Então, é entender os dados do tráfego, não é só criar uma campanha, né? Criar uma campanha e apertar botão. Eu preciso pegar o resultado daquela campanha, entender todos aqueles números e tornar eles algo que vai ser útil para as próximas, né?
Então é como se eu usasse uma campanha de trampolim para outra e outra para outra para eu poder escalar meus resultados, tá? Então tem que ter uma análise de dados muito crítica, né, e muito minuciosa. Então tem que ser minimamente bom com números. Eu acho que tem que ser estratégico, porque ele tem que entender como é o funcionamento do todo, né? Não adianta eu só subir uma campanha, eu preciso entender essa campanha está atingindo quem, ela vem de onde, qual é o objetivo que eu quero chegar, né? Então eu preciso entender qual que é a trajetória do prospecto, da pessoa que vai ver aquilo. Então primeiro ela vai ver esse, para depois ela ver esse, para ela entender isso, para ela poder tomar essa decisão. Então eu preciso ter a compreensão desse caminho, porque senão eu não entendo o que eu estou fazendo, de onde eu venho, para onde eu estou indo. Então ter o conhecimento amplo e estratégico do todo é essencial para um gestor que vai se diferenciar. A gente está falando aqui de funções não normais. Então eu diria que o gestor é o que faz campanha, o copywriter é o que escreve texto. Não. São características que vão te diferenciar no mercado, que vão fazer você sair do amadorismo, do mais um, para ser referência naquilo que você faz, tá? Então, eu acho que o gestor precisa saber, e para mim, aqui, o mínimo que ele tem que saber é dominar a ferramenta. Isso é obrigação. Isso é o básico. Você vai lá, abre a ferramenta, você vai lá ler a central de ajuda, abre a ferramenta, mexe, fuça, clica, testa, tal. Você entendeu. Agora, você ter um pensamento lógico, você analisar de forma crítica esses dados, você ser bom com números, para você entender onde você faz o que, vai melhorar onde, né? Então, você ser bom com números e você ser estratégico, você ter a visão do todo, isso vai te diferenciar. Você deixar de ser mais um gestorzinho para ser um bom gestor de tráfego, né? Para sair, ser um ponto fora da curva, tá? Então, ao meu ver, gestar tráfego é também participar de forma a compreender o todo do negócio, tá? Eu basicamente vou defender aqui o meu peixe, né? A minha gangue do tráfego. Eu acho que o tráfego mudou a minha vida real. Eu hoje vivo do tráfego, ele paga todas as minhas contas, ele me permite ter tudo isso aqui e ele trouxe para mim o que nenhuma outra profissão trouxe. Então, se você quer saber de forma rentável, né, em relação ao tráfego, eu posso te dizer, é a profissão mais rentável que eu já executei, olha que eu já executei algumas, então vale muito a pena, mas não é o mar de rosas que muitos vendem por aí. O tráfego exige muito estudo, esforço e não para nunca, porque muda todo dia. Então é teste, é muito trabalho, são muitas horas, mas é demais. Você entende sobre o comportamento humano, você está sempre pensando coisas diferentes. Não é só uma execução mecânica. Tem uma parte ali de execução mecânica, de criar e de coletar dados e passar dados e fazer essas análises mais mecânicas, mas tem uma parte de criação eficiente que eu acho importante que um bom gestor tenha, e se não tiver, que ele aprimore para ter, tá? O nosso número 6 seria um especialista em e-mail marketing. Eu poderia colocar aqui também um especialista para criar páginas, que seria aí o cara, né? Podia até estar lá dentro do design audiovisual, ser um criador de páginas também, eu não incluo ele lá, mas ele pode estar incluído lá. Eu poderia colocar aqui um tópico 6.1, que é do criador de páginas, mas eu quis dar destaque para o cara do e-mail, porque existe uma coisa chamada tag, que poucas pessoas falam disso no digital e é importante você saber. Taguear alguém, né? Todo mundo, você com certeza já foi em alguma página e quando você chegou lá, tinha aqui um campo de nome e e-mail para você preencher e você caiu numa lista, né? Taguear é eu trazer a pessoa para minha lista e sempre de alguma forma e colocar uma tag nela. Então,
A primeira tag, então se você se inscreveu, aí é a tag de inscrito, a tag de comprador, enfim, você pode taguear de várias formas. Por quê? É a forma de eu compreender melhor quem é aquela pessoa que se inscreveu, tá? Então, por isso eu fiz a escolha de trazer o especialista de e-mail marketing como uma função extremamente importante. E mais, porque eu acho que o e-mail, talvez eu esteja aqui soltando a verdade suprema, que poucos gostam de admitir, mas eu acho que o e-mail é a ferramenta de marketing mais eficiente. Essa é a hora que vocês falam, e-mail? Eu nem leio e-mail. Acredite, ainda é a ferramenta mais eficiente. Aí, muitos dos meus clientes, que tem lá 100, 200, 300, 400, 500 mil seguidores, né, que são meus clientes de gestão de tráfego, falam para mim, não, mas eu não quero ter uma lista de e-mail. Não quer não? Se amanhã o Instagram, o Facebook ou qualquer rede social acabar, cadê a tua audiência? Como é que você vai conversar com a tua audiência? Como é que você vai se comunicar com ela? Você não tem uma via, você depende de um terceiro, né? Você depende de alguma coisa. Pelo e-mail, eu não dependo de nada. Eu não dependo de algoritmo. Eu não dependo de existência de uma rede social. O e-mail não vai deixar de existir. Então, o e-mail é a forma mais direta de comunicação. Se eu fizer um post agora no meu Instagram, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado e me segue vai receber esse post? Não. Mas se eu te mandar um e-mail, eu sei que você vai receber. Entende? Então, eu preciso muito valorizar o e-mail. Eu tenho sim que colocar os meus clientes, os meus prospectos, os meus interessados dentro da minha lista de e-mail. Porque ela é a forma mais clara, eficiente, direta de comunicar com eles. Então, eu quis trazer o cara que é especialista em e-mail marketing, porque eu acho que é de extrema importância você ter alguém, sim, se você não vai realizar esse trabalho, ter alguém que cuide disso para você. Ou se você é um cara que se interessa por isso, pô, gostei dessa ideia, Mariana, achei bacana o que você está dizendo, acho que eu quero entender melhor sobre isso, porque eu gostaria de fazer isso. Bom, vamos lá, vou te falar o que você precisa saber para você ser um especialista de e-mail marketing e você ajudar o teu cliente a transformar a comunicação dele. Por quê? Porque essa comunicação ninguém tira dele, tá? Então, quais são as características que esse cara precisa ter para ser um especialista de e-mail marketing? A primeira delas é ele precisa entender sobre segmentação. O que é segmentação? Precisa entender uma ordem de e-mails. Então, quem cai na lista hoje vai receber qual e-mail? Para receber depois qual? Depois qual? Como é que eu faço para criar uma ordem, né, para segmentar quem vai receber qual e-mail? Porque não dá para eu, ao vento, ou só ter uma lista lá e não fazer nada com ela, ou mandar e-mails repetidos ou errar e-mails para as pessoas. Eu preciso sempre entender a trajetória de pensamento, a construção de consciência da pessoa que cai na lista. Então eu preciso entender como é que eu segmento essas pessoas para eu poder então mandar e-mails para ela com uma ordem lógica, né, de construção de consciência, tá? Então a segmentação serve para construção de consciência. Além disso, criar campanhas. É basicamente dominar a ferramenta mesmo. Opa, criar não. Criar campanhas. Uma campanha de e-mail seria eu segmentar quem são as pessoas que vão receber, qual é o conteúdo do e-mail que eu vou mandar e para quando eu vou mandar. Se é hoje, se eu vou agendar para amanhã, para daqui a um mês, enfim. Seria eu segmentar qual é esse e-mail e para quem eu vou mandar e quando essas pessoas vão receber, tá?
Analisar a métrica, então saber sobre abertura, quem abriu, quantas pessoas abriram, né? Quais são os horários que as pessoas abrem mais os e-mails, quais são os títulos que funcionam melhor, se abriu e clicou, se só abriu, se não abriu. Então, analisar essas métricas é de extrema importância também. E ter familiaridade com as ferramentas de envio, entender quais são as ferramentas de e-mail marketing. Tá? Então, se você quer ser um cara... isso aqui, gente, é uma função de extrema importância. Tem pouquíssimas pessoas no mercado que fazem isso. E vale muito a pena você pensar sobre ela. Então, se você está buscando aí uma função, olhe com bastante carinho para essa, tá? Um especialista em e-mail marketing. Por último, eu vou falar sobre expert. Não é por último, é penúltimo. O 7, eu vou falar sobre o expert. Quem é o expert? Não é muito? Você escuta, você vai escutar alguém falar sobre marketing digital, é o expert. O expert é o especialista. Basicamente, expert é o especialista. Quem é o especialista? É o dono da loja, é o dono do delivery, é o professor que vai te ensinar alguma coisa, é a Mariana, que ensina marketing digital. O especialista é o detentor do conhecimento. Mariana, isso é uma função? Claro. Você olha para tudo para cima e fala, não quero fazer nada disso. Vou contratar um de cada e eu vou ensinar o que eu sei. Eu sei tocar violão. Então eu vou aqui, eu vou ser o expert, eu vou trazer o que eu sei, né, o meu conhecimento. E aí, com as ferramentas, nós vamos trabalhar isso e levar esse conhecimento para outras pessoas. Então, basicamente, o expert, o especialista, não tem aqui muito segredo, é o detentor do conhecimento. É a pessoa que sabe alguma coisa e está interessado e quer e disposto a partilhar isso com o maior número de pessoas possível, tá? Então, esse aqui, rapidamente, a gente entendeu que o expert é o detentor do conhecimento e quem quer partilhar. Então, ele é detentor e quer partilhar. Agora sim, vamos para o último e não menos importante. Todo mundo escuta falar o tempo todo, que seria o produtor e ou coprodutor. Quem que é o produtor ou coprodutor, tá? Eles podem se confundir com o expert ou não. Então, eu posso ser, por exemplo, a detentora de conhecimento, então eu ensino sobre marketing digital, eu sou também a produtora e sou também a produtora, porque eu crio e traço estratégias, e sou também a coprodutora, porque eu tenho alguém em parceria, então eu trabalho junto com uma outra pessoa que também é expert, a gente divide o conhecimento. Então, algumas funções podem se alocar juntas. Eu posso ser, por exemplo, o especialista em e-mail marketing e o copywriter. Além de escrever, eu também domino a ferramenta de e-mail. Então, uma função não exclui a outra, mas algumas delas, não todas, podem se unir. Tá? Então, entender que o produtor e o coprodutor são as pessoas que vão dominar o todo. Então, elas vão entender um pouco de cada coisa. E elas vão fazer a gestão daquilo. Né? Elas vão cuidar da estratégia de execução das funções. Ou seja, é o cara que vai dizer, bom, então, qual que é? A gente vai começar, já que vamos fazer, vou dar um exemplo, vamos fazer um lançamento. Então, por onde nós vamos começar? Qual a técnica de lançamento que nós vamos usar?
qual que são a primeira fase, a segunda fase, o que vai ter dentro de cada fase. Então ele faz um panorama completo, um mapa mental, né, de execução. É o famoso organizador do Trello, vai colocar lá quem vai executar o quê, quando, de que forma. Então é o construtor de tudo, para que tudo tenha uma ordem. Não tem como eu ter todas as funções do marketing e não ter uma ordem de execução, uma data, um limite de performance, um objetivo. Então, ele é a pessoa que entende tudo que o expert tem para oferecer e transforma isso numa trajetória. Então, ele entende isso. Ele entende o produto e o público. Então, ele estuda ali, entende o avatar, faz toda a análise. E ele constrói a trajetória de comunicação para a conversão. A conversão é o nosso objetivo. Por que é o meu objetivo? Porque, na verdade, se faz toda uma construção para, no fim, gerar um resultado. Meu objetivo, ou seja, o meu resultado é normalmente que o meu prospecto tome uma ação, que ele realize uma ação. Então, se eu vou fazer um lançamento, eu construo toda a minha comunicação, desde mostrar o que eu sei, trazer as pessoas para minha lista, informar elas, né, trazer, comunicar, mostrar, gerar valor, tal, todos os passos até uma ação que é o quê? Vender alguma coisa para elas. Ou fazer com que elas visitem algum lugar, estejam presentes em um evento, enfim, eu quero uma ação. Então, essa ação é o meu resultado, é o meu objetivo. Então, o produtor ou coprodutor é o cara que vai construir mentalmente essa trajetória. Então, ele vai gestar, né? Ele vai ser o gestor de funções, cuidando de prazos, execuções, enfim, e várias coisas que são necessárias para se manter a ordem dentro da execução. Lembrando, né, dentro da trajetória. Lembrando que ele é o cara da criatividade. Ele vai dar identidade para tudo isso aqui, deixar de ser mecânico e uma coisa ficar ligada à outra, ficar fluida. A minha imagem, conversar com a minha copy, conversar com a distribuição do meu e-mail, enfim. As coisas, uma função conversar de forma concreta e real com a outra. Então, ele é o cara que vai dar a identidade, a criatividade, a estratégia, de fato, de conseguir tirar o teu prospecto, né, o teu público-alvo do ponto A e levá-los para o ponto B. Ou seja, ele vai fazer orquestrar, é isso, orquestrar a transformação. Entendido? Meu povo, estamos aqui há 1 hora. Bom, eu espero que você tenha ampliado um pouco a tua forma de compreender o marketing digital dentro de suas funções. Eu acho que sim. Muitas pessoas me perguntam isso, se de fato o marketing digital é promissor, se ele vai levar as pessoas para um novo nível na forma de trabalho. Sim. É uma super oportunidade. Se é algo que está dentro do que você busca, do que você quer e da tua vontade de progredir profissionalmente, pessoalmente, porque eu acho que é um desenvolvimento, sim. Nada, para mim, o profissional e o pessoal está interligado, porque eu faço aquilo que eu acredito, né?
Então, eu acredito muito em comunicação e eu trabalho com a comunicação. Então, se você quer buscar algo dentro do marketing digital, olhe essa aula com cuidado, observe essas funções, entenda o que você tem mais facilidade, comece por algo que você tem facilidade. Se você é um bom leitor, um bom escritor, comece pelo copy. Provavelmente você vai evoluir muito ali dentro, você vai ter contato com todas as outras funções, mas você vai conseguir entrar nesse mercado, né, com uma habilidade que você já tem e pode se manter nela ou evoluir muito dentro dela mesma, ou pode buscar outras e chegar em outras, encontrar outras, tá? Mas entenda, é sim uma janela de super oportunidade o marketing digital. Então, se você quer e busca, essas são algumas, tá? Não são todas, tem outras funções, mas são algumas das funções que pode muito te ajudar a entrar pela porta da frente no marketing digital. Bom, muito obrigado por você estar aqui, ter ficado até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que os vídeos vão sair do ar, eles ficam por tempo determinado e daqui a pouco não estão mais. Então acompanhe semanalmente. Clica aí no sininho, se inscreve, põe o alerta para que sempre que sair um vídeo novo você seja avisado, porque às vezes você pode vir aqui e o vídeo não está mais. Então, se você quer ser avisado das nossas aulas, se inscreve, clica aí, curte para ajudar a gente, indica para alguém que você acha que pode ser útil e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.